Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Nísia Ontem e novamente nos encontramos aqui para prosseguirmos com o nosso aprendizado, reflexão a respeito do que Jesus veio nos trazer como bússola orientativa da nossa vida. Antes eu peço que você deixe o seu like, se inscreva, deixe seu comentário, porque isso dá relevância para o trabalho que nós realizamos em conjunto, como sempre friso. Hoje nós vamos na sequência, quando Jesus diz assim, ele está em Mateus 6, 26. Nós vamos ver 26, 27, 28 e até o 30, até o versículo 30. Né? Então, Jesus vai dizer assim: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus nos apresenta uma coisa muito interessante nessa passagem aqui do 26, quando ele diz, né, que nós temos mais valores do que as aves. Jesus está nos remetendo aí ao reino animal. Quando Jesus diz isso, ele não está menosprezando essa parte da criação do Pai. Na verdade, Jesus está nos avivando, né, para que nós entendamos esse preceito que é muito importante. O reino animal, ele está também, como tudo na natureza, em franca evolução. Mas o reino animal, ele está num patamar acima do reino animal. Nesse reino hominal, a centelha divina começa, então, a se orientar de uma maneira mais madura, mais segura, né? Ou seja, passa a fazer parte daquilo que nós conceituamos como cocriação. Porque nós temos já a consciência, nós já elaboramos os nossos conceitos, e é por isso que Jesus fala: olhai as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, ou seja, nem colhem, e não ajuntam em celeiros. E isso faz a diferença. Então, é a linha que nos diferencia, porque nós ajuntamos, nós gostamos de acumular. Ah, mas eu não sou acumulador. Todos nós somos. Nós somos acumuladores de bens, né? Que fazem que sejamos felizes ou infelizes. Então, Jesus está falando exatamente isso, que nós tenhamos essa visão de que nós não precisamos, né? Porque ele diz que nós somos mais valorosos do que as aves, por conta que nós já realizamos obras. O que nos diferencia do reino animal. Então, nós podemos nos auxiliar mutuamente, nós podemos atuar dentro da caridade, dentro do amor. Aí no versículo 27 ele diz: e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua altura? Côvado era uma medida, naquela época de Jesus, que tem aproximadamente 45 centímetros. Bom, nós não podemos fazer absolutamente nada. Quando ele está falando aqui, ele está falando agora da parte material, daquilo que nós somos compostos enquanto pessoas físicas, no mundo físico. Então, nós não podemos fazer absolutamente nada. Como eu falei no episódio anterior, nós não podemos parar o tempo em relação ao nosso corpo físico, porque ele fenece a cada dia. Se nós olharmos, né, friamente diante do espelho, nós veremos que o nosso dia de hoje tem uma marca diferente do dia de ontem, porque faz parte desse processo de envelhecimento da máquina física. Então, nós não podemos fazer absolutamente nada para que isso não chegue a um desfecho que todos ainda tememos, que é exatamente, né,
Nós abandonamos a nossa roupagem por entender que já não nos é mais propício e salutar. E aí Jesus fala assim: quanto ao vestido, por que andais solícitos? Porque nós estamos tão desesperados, tão focados nessa nossa condição física temporária. Porque desde a hora do nascimento nós já entramos na contagem regressiva da despedida do nosso veículo carnal. Então é isso que Jesus está falando, né? Por que nós então andamos nessa aflição, nos consumindo? Ele diz: olhai para o lírio dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Agora Jesus vai para o reino vegetal, fazendo essa alusão, né, com os lírios que nascem, assim, eles nascem, não precisa ninguém plantar, não precisa ninguém cuidar, o lírio, ele vai nascer, e eles não fazem absolutamente nada. Por quê? Tem todo o processo da criação por trás, mas quando despontamos no reino hominal, no reino racional, então nós não precisamos ter toda essa ansiedade por aquilo que nós, como ele diz, né, por aquilo que nós vamos ter. Então, Jesus aqui está nos mostrando que a vida física, enquanto nós estamos aqui envergando, né, esse patrimônio emprestado, é muito importante, sim. Mas essa importância, ela não deve ser primordial, porque Jesus vem nos trazendo, através dos seus ensinamentos, que nós devemos nos transformar de dentro para fora. E nós, muitas vezes, ou na maioria das vezes, queremos que o elemento externo nos traga essa transformação, que ela tem que começar primeiramente na minha essência, intrínseco à minha essência divina. Então, eu preciso realmente promover essa transformação, e aí sim eu coloco isso para fora, para o exterior. E quando eu coloco para fora, eu ajudo também a modificar tudo à minha volta. Por isso que Jesus fala que nós somos, né, o sal da terra, lembram? Nós já falamos sobre isso. E nós não podemos realmente fazermos absolutamente nada a respeito disso que nós estamos temporariamente, nos é emprestado, porque devolveremos sim a fonte primordial, material, que é o fluido cósmico, e devolveremos e teremos a nossa continuação. Então nós não devemos estarmos sempre angustiados, aflitos, deixando, né, que as nossas experiências maravilhosas se percam por conta dessas nossas infelicidades que não têm fundamento. Então, quando nós nos olharmos diante do espelho, vamos agradecer, como eu já falei também, né, as marcas desse aprendizado, porque vamos fazer valer a pena todas essas marcas, porque foram marcas também de alegrias, né? Não somente de sofrimento. Vamos computar aquilo que nos trouxe alegria, prazer, aquilo que nos deu satisfação, aquilo que nos trouxe a comoção. E por que não valorizar também os momentos em que entramos no processo de fúria? Porque é a partir dali que nós vamos começar a frear, né, esses nossos impulsos raivosos. Então, nós precisamos sair desse patamar de ignorância a respeito de nós mesmos e entrarmos dentro dessa situação que Jesus veio nos trazer, a nossa verdadeira essência, aquilo que realmente é importante. Quando ele diz assim: eu vos digo que nem mesmo Salomão se vestiu com a sua glória, né? Aliás, né, ele diz assim que nem mesmo Salomão se vestiu com a glória
de qualquer um desses lírios que nada fizeram e foram plantados. Nós sabemos que Salomão, ele era um rei muito próspero, muito rico, e tudo que ele tinha era revestido de ouro. Então a sua roupa, os seus mantos eram completamente revestidos em ouro. E a que adiantou? Não adiantou de nada, né? Então nós sabemos que a nossa essência, como ele diz, que os lírios, né, não fazem nada, e nem o próprio rei Salomão se vestiu com tanta riqueza. Então ele está falando da nossa essência. Nós somos esses lírios que fomos plantados pelo Criador, não foi um agricultor que trouxe. Nós somos plantados pelo Criador. Aí sim eu entro na expressão da criação divina, da criação maior. E nós fazemos parte disso. Aí nós começamos a resvalar, né, naquele abismo de ansiedade, de inquietação, no episódio anterior, né, pelo que comer, pelo que vestir, pelo envelhecimento, pela degeneração do nosso corpo físico, e faz parte do nosso processo de aprendizado, porque nós estamos nos acostumando a viver na eternidade. E essa vivência na eternidade, ela só vai ser possível através da nossa conscientização de que nós estamos sim dando passos dentro já da eternidade. Nós não temos essas vidas como nós pensamos, né? Intercaladas por vida, morte. Não, nós temos sim um aprendizado, e esse aprendizado se torna cada vez mais necessário e fundamental para que nós entendamos o que é caminhar pela eternidade. A eternidade, ela sempre existiu. Em determinado momento, nós colocamos o pé nela e vamos ter que seguir, né, o seu trajeto, a sua rota. E é dentro desse processo que nós nos perdemos, sofrendo, né, por acharmos que nós temos como fazer alguma coisa para mudar a nossa imagem enquanto cidadãos do mundo físico. E nós não podemos, como Jesus falou, acrescentar nem 1 centímetro da nossa altura. Existe a medicina aí, né? A medicina de estética existe, mas os anos para nós correm céleres e não vai fazer parar esse tempo ou manter aí, né, a nossa forma ou a nossa formosura física, né? Em determinado momento nós mostraremos sim essa realidade, mas nós não estamos preparados para isso, porque o momento em que nós estamos sempre vai nos cobrar o quê? O que está sendo ditado à nossa volta, aquilo que está sendo proclamado como moda, como tendência. Então nós ficamos assim num conflito muito grande. E todos nós, evidentemente, temos a nossa característica essencial. Essa característica essencial, lógico, entra o fator genético, entram várias coisas que estão relacionadas ao mundo físico. Porém, não nos esqueçamos jamais que o que nos rege com toda a força de expressão é a nossa essência espiritual. É o nosso ser espiritual, sou o eu. E esse eu, ele não conhece barreira, ele vai caminhar, porque o progresso, que é uma das leis naturais, a lei do progresso, vai nos impelir sempre para frente. E essa lei, quando ela é natural, então ela existe, queira eu, queira não, ela existe. Quando essa lei atua, ela me empurra para frente. E se eu não tiver a consciência desta lei, que é uma das leis do Criador, se eu não tiver consciência dessa lei, eu vou ficar patinando, eu vou ficar sofrendo, porque desejo realmente mudar aquilo que eu chamo de vida, que na verdade são experiências que nós temos
né, intercaladas entre períodos, onde em períodos nós estamos aqui na dimensão física, envergando essa roupagem, e em outro período nós estamos sem a roupagem da matéria densa, embora ainda estejamos usando a matéria mais sutil, que é como Paulo de Tarso falava, né? Era o corpo espiritual. Outros chamam tem até um nome científico, né? Que foi dado pelos estudiosos russos, que no momento eu não me recordo, mas é aquilo que nós temos que é o intermediário entre o corpo material e o ser espiritual, né? Então, existe um corpo intermediário que vai promover essa união, vai fazer a linkagem entre a essência, que sou eu, que é você, e entre a ferramenta temporária, que é o corpo carnal. Dentro do espiritismo se chama perispírito. Então, nós sabemos que o perispírito ainda é matéria. Ele tem a matéria, ele é constituído de matéria, embora seja mais sutil. E isso vem trazendo para nós um arcabouço muito grande de conhecimento e de entendimento acerca das orientações do nosso Mestre Jesus, que vem nos trazendo, então, um conforto, na verdade. É um conforto, como diz, parem de sofrer. Pare de entrar nesse caminho de dor, de sofrimento, de angústia e de ansiedade. E nós temos que entender, né, quais são os projetos do nosso Criador. Afinal de contas, tem um objetivo maior. Muitas vezes falamos, eu não sei o que estou fazendo nessa terra. Isso é a expressão mais tola que nós podemos fazer, né? Porque Jesus vai falar assim no versículo 30, 6:30, né? Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vocês, homens de pouca fé? Então, aqui Jesus está falando exatamente o nosso tema. Por que nós vamos nos inquietar, né? Porque a providência divina, ela provê a erva do campo, que é transitória, que não tem como nós, né, o armazenamento de memória, de lembranças. Então, essa comparação de Jesus, o lírio, ele vai sumir, né? Assim que ele nascer, né, desde o seu nascimento, o seu crescimento e a sua morte, depois ele vai servir de combustível nos fornos, né, porque era utilizado na época de Jesus. Então Jesus fala, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pouca fé? Então o Criador nos trouxe assim todo esse potencial que nós temos agora, nesse ano que nós estamos. Ele é muito importante porque ele é rico em experiência. E é isso que eu falo. E essas marcas que nós vemos traçadas no nosso corpo, na nossa face, elas são as provas incontestes do nosso aprendizado. Porque, afinal de contas, nós produzimos aqui. Nós produzimos, seja em todas as atividades que nós participamos, no convívio familiar, no convívio profissional, no convívio social. Então, nós temos sim uma diferenciação muito grande da erva simplesmente do campo. E aí Jesus ainda fala no 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas, aqueles que não têm o compromisso com Jesus, que aqui nas traduções é colocado gentios, né? Então, eles não cogitam disso. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitam de todas essas coisas. Ele sabe da nossa real necessidade e perfeitamente sabe também
que muitas vezes nós colocamos a preço naquilo que vai trazer para nós um grande prejuízo, porque nós vamos ser acumuladores, sim, de bens materiais. Nós conseguimos fazer isso. E também, o que é pior, dos bens emocionais, que nós não nos desvinculamos nem com a saída do corpo material. Então, quando nós estivermos dentro de relacionamentos, nós temos que sempre cultivar o melhor, olhar o que o outro tem de bom. Não adianta nós só vermos defeitos. Todos nós somos moedas ainda com duas faces. Então, nós temos que analisar sempre a face melhor, aquilo que o outro faz de melhor. E assim nós estaremos vinculando, né, a nossa ligação emocional de uma forma altamente positiva. Jesus, então, vem nos trazendo, né, todas essas coisas e que são importantíssimas para o nosso aprendizado, para o nosso caminhar, para o nosso amadurecimento espiritual. E hoje eu digo que é necessário, como nunca antes, a espiritualização do ser humano, porque o ser humano hoje tende a olhar apenas o que está à sua volta e no seu horizonte e não consegue enxergar, né? Ou não consegue levantar a cabeça e fazer, né, uma visão verticalizada. E nós precisamos disso cada vez mais, porque o tempo urge, as necessidades do mundo, né, estão cada vez mais nos mostrando que nós temos sim que seguir esses princípios ditados, não ditados, né, mas que Jesus nos orienta de uma forma, eu digo assim, de uma forma muito sucinta, porque tudo que ele falou, infelizmente, nós não temos acesso. Mas então é isso, meus amigos. Agradeço a atenção e estaremos juntos na nossa próxima jornada com Jesus. Até lá, boa semana e um beijo.